E aí, pessoal, vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje eu quero conversar com vocês referente a uma aula na criação de tese defensiva. Tá? Temos aqui no nosso curso um módulo referente à criação de teses defensivas. E o exemplo de hoje vai ser a aplicação da tese defensiva utilizando a legítima defesa putativa. Gente, vamos lembrar que eu sempre venho falando isso. Você pode estar atuando em favor de seu cliente, patrocinando a causa dele, sendo advogado de defesa dele, seja qual for o crime que ele cometeu, se cometeu, a solução para você resolver esse caso está sempre onde? Na teoria do crime. Então, se você está atuando que o seu cliente está sendo acusado de tráfico de drogas, violência doméstica, homicídio, roubo, estupro, sequestro, seja o crime que for, crimes ambientais, seja o crime que for, em regra, 99,9% você vai buscar a solução na teoria do crime. Então, dominar a teoria do crime é algo fundamental. Porém, a gente sabe que precisamos trazer outras ciências, e é isso que eu venho apresentando aqui no curso para vocês, é isso que eu aplico no meu dia a dia lá no plenário do Tribunal do Júri, quando eu estou construindo a tese defensiva do meu cliente, trazer outras ciências. Aqui cai muito bem a ideia, por exemplo, da aplicação também da neurociência, ok? A legítima defesa putativa, lembre-se, os jurados não têm entendimento de direito e, obviamente, quando você for fazer a sustentação lá dessa tese para os jurados, você vai ter que fazer uma leitura do artigo 20, por exemplo, do 23, com o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e também de alguma doutrina que você possa mostrar para os jurados de uma forma que, como os doutrinadores reconhecem a legítima defesa putativa, e fazer aqui um elo com os fatos. Então, vou fazer a leitura que está na página 376 do volume 1 do professor Rogério Greco. Poderia ser César Roberto Bittencourt, tantos outros. No caso, eu estou usando só o Rogério Greco, porque eu gosto também, tá? E os outros também são excelentes doutrinadores. Então, o que eu quero? Vou fazer a leitura para vocês, para a gente estar debatendo aqui. Fala lá o professor Rogério Greco. Fala-se em legítima defesa putativa quando a situação de agressão é imaginária, ou seja, só existe na mente, tá, do agente. Só o agente acredita por erro que está sendo ou virá a ser agredido injustamente. Para a teoria limitada da culpabilidade, acolhida pela exposição de motivos do Código Penal, o erro sobre uma causa de justificação, se incidente sobre uma situação de fato, que provavelmente está para acontecer, será considerado como erro de tipo permissivo e não como erro de tipo de proibição. A legítima defesa imaginária é um caso clássico das chamadas discriminantes putativas, previstas no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, que diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Qual ação? A ação que ele está empreitando contra o suposto agressor dele. Não há isenção de pena se o erro deriva de culpa e o fato é punível com o crime culposo. Então, está aqui a colocação do professor Rogério Greco. E eu agora quero conversar com vocês a respeito disso. Veja bem, você vai estar lá falando com o pessoal do Tribunal do Júri, os jurados, então você precisa, por exemplo, fazer a demonstração de como os fatos aconteceram, de forma minuciosa com as suas circunstâncias, fazer uma leitura do artigo 23 do Código Penal, combinado com o artigo 20, parágrafo 1º lá do Código também Penal, para abordar essa questão da legítima defesa putativa e fazer com que os jurados se coloquem na posição do réu para que eles possam sentir, através da sua imaginação, gerando uma emoção para decidir com razão como que o réu agiria
como ele agiu e como o próprio jurado poderia agir naquela situação. Para isso, você precisa fazer o quê? Eu chamo de concatenação. Fazer a interligação entre fato, prova e direito, e com auxílio da doutrina. Se você quiser, e eu faço isso, você pode fortalecer a ideia, né, dessa atitude do sujeito em utilizar a legítima defesa putativa em razão de uma situação imaginária, aplicando a neurociência, demonstrando, por exemplo, para os jurados que não precisa ser uma aula aprofundada, explicando com slides, com vídeos e tudo mais, como que é o funcionamento do cérebro humano. Então nós temos praticamente três partes ali, que é chamado o neocórtex, que é onde temos a parte racional, temos a parte límbica, ou límbico, sistema límbico, que é a parte emocional, ok? E temos o sistema reptiliano, é onde a gente repete, em regra, os comportamentos das pessoas que a gente está vendo, tá? Então vamos falar da parte que mais interessa aqui, que é o sistema límbico. Então veja bem, quando alguém está na iminência de sofrer uma agressão, ele percebe isso, ou ele está sofrendo uma agressão, geralmente pela própria neurociência, e você pode mostrar isso através de livros, para os jurados, ou colocar um vídeo falando sobre isso, ou slide, seja a forma como você for achar melhor, que o sistema límbico ele é acionado através de uma descarga, né, muito grande no nosso corpo e que passa a acontecer uma das três hipóteses. Ou o sujeito sai correndo, ou o sujeito reage, ou o sujeito fica paralisado. Ok? Por isso que às vezes você vê assim na mídia, né, as pessoas falam assim, a pessoa foi estuprada, mas ficou parada. Por que ela não reagiu? Pessoas criticando. Vai ver que ela estava gostando, então por que ela deixou isso acontecer? É porque o sistema límbico da pessoa, cérebro, ele tomou conta da parte racional, ela não tem já o controle do raciocínio para correr e, portanto, ela fica paralisada e a pessoa às vezes abusando dela, porque ela não consegue fugir e ela não consegue reagir, então ela fica paralisada, ok? Isso é porque o sistema límbico pegou o sistema racional, que é o neocórtex, anulou ele e pronto. Vai agir de forma automática sem que a pessoa sequer esteja tendo conhecimento racional do que está acontecendo. Ela poderia ter saído correndo ou poderia reagir, como é o caso aqui da legítima defesa putativa. Então, repare que se você consegue apresentar isso para os jurados, você vai mostrar para os jurados que essa é uma reação emocional, psicológica e física que é ativado pelo sistema cerebral límbico. Então você vai mostrar para os jurados que essa reação é legítima de acordo com a própria medicina e a psiquiatria. Portanto, o direito abraça e dá a guarida, permite que o sujeito haja dessa forma. Então, vou passar aqui para vocês aqui algumas explicações e que você poderia estar apresentando, né, lá para os jurados, para que eles pudessem perceber isso, tá? Então, tá aqui para você que eu estou colocando, ó, defesa baseada em neurociência, uma abordagem inovadora para o direito, né? Nesse estudo de caso, exploraremos como a neurociência pode fornecer insights valiosos para a defesa legal, desafiando a compreensão tradicional do comportamento humano e da responsabilidade criminal. Foi o que eu falei anteriormente. Então, a neurociência vai trazer para os jurados elementos, condições para que eles possam perceber que aquele caso concreto não pode ser julgado de forma fria e da conduta do sujeito que praticou, porque ele foi tomado pela emoção via sistema límbico do cérebro, tá? Percepção de ameaça, a resposta, né, do cérebro. O papel da amígdala. A amígdala é uma parte do cérebro, não é essa parte da garganta, como a gente fala, ok?
A amígdala, uma estrutura profunda no cérebro, desempenha um papel crucial no processamento de emoções, particularmente medo e ameaça. Ela recebe informações sensoriais e avalia rapidamente se uma situação é segura ou perigosa. E aí, no caso, provavelmente, nós estamos falando que o cérebro entendeu que é perigoso e, portanto, vai fazer uma interpretação. E aí vem a interpretação errônea. Errônea não no sentido de racionalidade, porque a vítima não está mais, né, que é o réu, e está imaginando que está sofrendo ou vai sofrer uma agressão, e age de uma forma equivocada, não porque agiu porque quis no sentido racional, mas agiu porque quis porque foi levado pelo sistema límbico, ok? Como eu acabei de falar da amígdala aqui. Então, a interpretação errônea. Em situações ambíguas, a amígdala pode interpretar erroneamente estímulos como uma ameaça, desencadeando uma resposta de luta ou fuga. E ainda tem a questão da paralisação, tá, gente? Essa resposta pode ser exacerbada por fatores como estresse, ansiedade ou experiências traumáticas. Então, o sujeito pode se imaginar numa situação, está andando numa rua, em que uma pessoa vem na direção dela de uma forma muito suspeita e faz algum movimento e que leva essa pessoa a acreditar, dentro daquelas circunstâncias reais, de que ela vai sofrer uma agressão e, portanto, ela reage. Isso é uma legítima defesa putativa. O que eu estou apresentando para você aqui são ideias de teses que você pode levar como fundamento para você utilizar visando a absolvição do seu cliente e não ficar preso somente à aplicação da lei, né, fria, que é o Código Penal. Sempre falo isso e vou repetir. Você precisa fazer uma interpretação da lei de forma sistemática. O direito é um sistema. O nosso ordenamento jurídico, ele é um sistema composto por leis, doutrina, jurisprudência e outras ciências que você vai trazer para dentro do direito, como nesse exemplo que eu estou dando aqui, para você construir teses defensivas, explicar isso que a gente está conversando aqui para os jurados. Você vai gastar 10, 15 minutos aí no máximo para você explicar isso para os jurados e mostrar para eles que essa reação é uma reação que qualquer pessoa pode ter naquelas circunstâncias. Isso é extremamente interessante para convencer, para você convencer os jurados que o seu cliente merece ser absolvido em razão da ação dele, que não foi racional e sim emocional por força do sistema límbico que a gente está vendo aqui, aplicado e respondido e reconhecido pela neurociência. Luta ou fuga. Aqui eu coloquei luta ou fuga, mas tem a questão da paralisação, ok? A neurociência fala muito sobre isso. Às vezes o sujeito ou a vítima fica paralisado enquanto a outra pessoa está lá praticando os atos contra ela. A resposta fisiológica e psicológica, né? Aumento do ritmo cardíaco e da respiração, dilação das pupilas, tensão muscular, redução da digestão, tá? E aumento da consciência. A atenção se torna mais focada na ameaça, enquanto outros estímulos são ignorados. Então, o sujeito, né, sente essas, essas, esses, essas, essas situações dentro do seu corpo, né? O seu coração dispara, a sua respiração fica ofegante, né? A pupila dilata, tá ok? Tudo isso acontece em questões de segundos, né? Se fala aí, talvez em 60, 30, 90 segundos que isso acontece aí, e é muito rápido essa situação, ok? Pode se prolongar um pouco mais, dependendo da ação realmente do caso concreto. O impacto do estresse na percepção. Estresse leve, né? Em níveis baixos do estresse, a atenção se torna mais focada e a capacidade de tomar decisões pode ser aprimorado. Aqui o sujeito ainda tem uma certa capacidade de entendimento, ok? Estresse moderado. Níveis moderados de estresse podem levar a uma maior sensibilidade de ameaças e uma tendência de interpretação e interpretações de forma negativa.
Estresse crônico. O estresse crônico pode distorcer a percepção, levando a uma visão exagerada de ameaças e uma dificuldade em avaliar a situação com uma clareza. Está aqui o seu ponto principal, que é o estresse crônico. Imagine uma mulher que está andando numa rua, vindo do seu trabalho, se depara com um sujeito que coloca a mão no bolso ou na bolsa e demonstrando que vai fazer alguma coisa com ela dentro de todas as circunstâncias, rua totalmente deserta, às vezes um pouco escuro, falta de iluminação, né? Todas essas circunstâncias. E ali, por exemplo, em um local que já teve relatos desse tipo de crime, e aí ela vai e reage. Ok? Isso porque ela foi levada ao estresse crônico, um estresse que levou um pico lá em cima, e aí o sistema límbico tomou conta do sistema racional e ela age dessa forma. Portanto, estaria amparada pela legítima defesa putativa. Imagine você fazendo esta apresentação, explicando isso para os jurados, jogando para dentro do direito. Gente, é realmente algo formidável que você pode utilizar. Percepção de ameaça, considerações legais, testemunho, né, de especialistas, natureza instintiva da resposta, intenção versus reação, probabilidade de sucesso, possíveis resultados. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Você pode, por exemplo, num caso concreto, colocar como sua testemunha um psiquiatra, um psicólogo, que você vai fazer perguntas a respeito de como o cérebro da pessoa funciona naquelas circunstâncias ali. Ou seja, se ela poderia realmente ter um pico de estresse altíssimo, imaginando naquelas circunstâncias que seria atacada, e, portanto, o sistema límbico cerebral dela, né, anula o sistema racional e ela reage. Portanto, estaria amparada pela legítima defesa putativa, conforme artigo 23, combinado com o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Sensacional esse tipo de defesa. Esse material vai estar todo para você ler aqui depois com calma, ok? Então veja que você pode fazer tudo isso, trazer especialistas para mostrar para os jurados como a ciência explica aquela ação daquela pessoa que é o seu cliente, ok? Ou a sua cliente. Transtornos cognitivos, uma possível explicação, né? A ansiedade, dentro do caso concreto, o transtorno do estresse pós-traumático, de repente essa pessoa já passou por uma situação dessa anteriormente, um desequilíbrio neuroquímico, tá ok? Que pode ser algo referente, né, a questões fisiológicas lá do seu cérebro, tá? Construindo uma estratégia de defesa convincente, né? Reúne evidências sólidas, envolve especialistas com credibilidade, ok? Então, os médicos, psiquiatras, psicólogos, né? Construa uma narrativa coerente, e aí entra a questão da persuasão, da comunicação assertiva, da sua oratória, tá? Comunique-se de forma eficaz com o júri, ou seja, utilize uma linguagem que eles possam entender, porque você vai estar falando de questões técnicas, e procure explicar de uma forma que eles entendam tudo isso que está acontecendo e que você está explicando, para que não exista nenhum ruído, né, entre a sua mensagem para o receptor, que são os jurados, para que eles possam decodificar essa mensagem e entender essa mensagem. Ou seja, procure ser ouvido, procure ser entendido e procure ter credibilidade naquilo que você fala para os jurados. E você só vai conseguir isso se você conseguir ter o quê? Uma excelente oratória, uma excelente persuasão, né? E uma excelente lógica jurídica na colocação do que você está apresentando. Ou seja, início, meio e fim nos seus argumentos. Isso é fundamental, como eu já vim falando diversas vezes aqui, e vou continuar falando para você gravar isso, ok? Criando uma narrativa convincente, tá ok? Então, você tem aqui um fluxo lógico, você pode tratar da repercussão emocional, você pode humanizar o réu, você pode construir, né, através da sua oratória, uma empatia, né, fazendo com que os jurados se insiram dentro do momento em que o réu estava sofrendo essa situação, portanto, gera uma empatia, né?
e você pode estar enfatizando a falta de intenção dele. Por que que não tem intenção de praticar? Porque ele estava sob o medo, sob o pânico, tomado pelo sistema límbico, parte do cérebro que anula a parte racional, que é o neocórtex, tá? Testemunho de especialistas estabelecendo credibilidade, né? Seleção de especialistas, qualificações, comunicação clara e concisa, construindo raporte. O que é o raporte? É a arte de se comunicar, gente. Raporte é a arte de você se comunicar, fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está falando, fazendo com que a pessoa concorde com aquilo que você está falando, fazendo com que a pessoa siga aquilo que você está falando como algo plausível, coerente, legítimo de ser acatado. Isso é raporte, ok? Principalmente aqui no Tribunal do Júri. Manutenção da objetividade, seja objetivo, não fique dando 300 voltas para falar uma coisa, não canse os jurados, ok? Objetividade no júri é importante porque os jurados já estão cansados, são horas e horas ali participando do tribunal do júri. O promotor de justiça provavelmente já falou 1 hora e meia, então seja objetivo. Não confunda objetividade com superficialidade. Estou falando de tema aqui, estou te apresentando que você está se aprofundando no tema, mas precisa ser objetivo, como a gente está fazendo aqui com você, ok? Então preste atenção nisso, é extremamente importante. Integrando a neurociência com estratégia legal, né? Evidências baseadas em dados, você pode apresentar os seus slides, pode apresentar um vídeo, pode apresentar, por exemplo, fazer uma leitura de um livro referente a questões de neurociência e mostrando para os jurados. Isso vai fortalecer a defesa e vai equilibrar, né, a lei junto com a ciência. Vai trazer aqui, na realidade, um fundamento da ciência, da neurociência, para que a lei possa ser aplicada de forma justa. E qual seria a forma justa nesse caso, nesse exemplo? Absolvição, tendo em vista que o sujeito agiu em legítima defesa putativa, ok? Integrando a neurociência, né, com a estratégia legal, um novo caminho para a justiça, né? Então nós temos aqui argumentos baseados em evidências, fortalecendo a defesa, como a gente falou anteriormente, estratégia legal e neurociência, equilíbrio entre a lei e a ciência e advogando, né, por um resultado justo. Qual seria o resultado justo aqui? A absolvição de seu cliente. Neurociência na defesa legal, um novo paradigma. Está aqui apresentado para vocês todas essas formas como a gente está abordando, tá? Considerações éticas e empatia, uma abordagem humana. Sua sustentação oral, você já tem outras aulas aqui já gravadas aqui no curso. Fala sobre isso. Respeitar a ética na hora da sua oratória e procurar a empatia junto aos jurados, trazer os jurados para você, né? Então, enfatizar, né, a falibilidade humana, mostrar que qualquer um deles poderia estar naquela situação e poderia ter agido ou reagido daquela forma. Enfatizar que a natureza humana, né, enfatizando a natureza humana, né, da resposta, que é o sistema límbico, evitar, né, a culpabilidade da vítima, e ter uma justiça, né, e equidade, buscar, né, compreensão e compaixão dos jurados. Aí aqui o que você está mesclando aqui, pessoal? Lembra aí, você está mesclando razão com emoção. Você está criando na sua oratória, na sua fundamentação, na sua sustentação oral, na sua argumentação jurídica, o quê? Uma imaginação no cérebro do sujeito, dos jurados, gerando neles uma emoção para que eles possam decidir também com razão. Então, o júri, já falei 10.000 vezes, não é só razão e também não é só emoção. O júri é composto de razão e emoção e você precisa alcançar, né, a imaginação dos jurados, colocando eles na cena do crime, fazendo com que eles sintam o que o seu cliente sentiu, por isso que ele reagiu dessa forma, amparado por uma ciência chamada neurociência, que estuda o nosso cérebro, ok? Que reagiu daquela forma, não porque ele quis, mas porque ele foi tomado pelo medo, pelo pânico, né, do momento em que ele se encontrava. Olha só que interessante você trabalhar isso. A evolução da neurociência no direito, uma jornada de descobertas, né? Temos os primeiros estudos do surgimento da neurociência moderna, neurociência e direito, né? Primeiros passos,
a neurociência, né, na sala de audiência, você pode aplicar o futuro da neurociência no direito. Explore o máximo possível a neurociência. Então, gente, estudem sim neurociência, tá ok? É importante vocês estudarem isso. Estudem comportamento humano para vocês entenderem como que as pessoas se comportam dentro de cada situação. Estudem a comunicação verbal e não verbal. É extremamente importante você trazer isso para dentro do direito, tá? Construindo uma estratégia, a gente já viu sólida, né? Reunindo evidências, envolvendo especialistas, né? E defesa baseada em uma neurociência, uma abordagem nova e inovadora para o direito. É isso que eu estou apresentando para vocês, para que vocês possam, né, de alguma forma, utilizar isso dentro do direito. Então, pessoal, não deixem de trazer a ideia da ciência, né, da neurociência. Nós temos aqui, olha só, é, só para vocês esse livro aqui, ó, um livro espetacular, tá? É aqui, ó, é um tijolão mesmo, né? Enfim, ele é bem profundo e ensina a gente a trabalhar com outras formas, outras ciências, tá? Tem aqui, né, a questão, né, da PNL, Programação Neurolinguística. Temos aqui, ó, outros livros. Estou mostrando para vocês o quanto a gente tem que estudar, né? Ok? Aqui, ó, é como aumentar a capacidade do seu cérebro. Temos mais aqui, ó, a arma da persuasão, como você pode utilizar isso. São ciências que a gente vem buscando de outros locais, outras ciências para dentro do direito, para a gente obter o quê? A melhor possibilidade de absolver o cliente. O jurado está lá sentado, o jurado não tem conhecimento, o jurado às vezes está cansado. Então eu preciso mostrar para eles com fundamento em outras ciências e não só aplicar a lei fria visando absolver o cliente, tá ok? Então essa aqui é mais uma possibilidade que você pode usar como tese defensiva no seu caso concreto. Bons estudos, logo a gente está retornando aí com outras aulas para vocês. Sucesso!